Doutora Patrícia, eu gostaria de entender a respeito desse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, aliado a esses atos golpistas que estão acontecendo no país, atos contra a democracia. Qual é o risco de um golpe no país? Como é que a senhora está analisando isso? Olha, eu acho que uma coisa que saiu muito fortalecida nessas eleições e nesse pós-eleições é o nosso sistema de justiça, o nosso STF e o nosso TSE. Então, eu estou relativamente aqui, posso dizer, pela OAB, né, vendo com preocupação, nós não gostaríamos que tudo isso estivesse acontecendo, mas entendo que as instâncias, o TSE tem tomado medidas muito prontas, muito eficazes, e é importante que sejam cumpridas. Então, Fabiola, agora nós estamos falando de uma situação em que tem uma ordem judicial, né? E a gente pode aí questionar ou debater com Joel, com Sakamoto, se essa ordem ela é correta, ela é incorreta, mas há uma ordem judicial e é preciso que se entenda, de uma vez por todas, que nós estamos no Estado de Direito. O Estado de Direito é, como dizia Rui Barbosa, um Estado em que a força do direito supera o direito da força. Então, gostemos ou não, concordemos ou não com a ordem, há uma ordem determinando a desobstrução imediata. Então, esse é um primeiro ponto, e essa ordem tem que ser cumprida, porque nós vimos recentemente, Fabiola, exemplos preocupantes de descumprimento de ordens judiciais por uma não concordância. Ó, todos podemos não concordar, e é para isso que servem os advogados, né, para pleitear junto à justiça a modificação de decisões judiciais, mas não se pode usar da força para descumprir decisões judiciais. Agora, quanto ao mérito da decisão, a decisão me parece, na ótica da OAB, parece correta, porque isso não tem a ver com cerceamento da liberdade de manifestação, isso não tem a ver com cerceamento da liberdade de reunião, isso tem a ver, de fato, em primeiro lugar, com uma questão de segurança nacional, com uma questão de restrição do direito fundamental de locomoção, de ir e vir, e tem a ver com o motivo, né, dessa insurgência. O motivo dessa insurgência é um ataque direto à soberania popular e à democracia, aos milhões de eleitores que foram às urnas no domingo. Então, me parece que não dá para desvincular, né? Não é uma greve qualquer, não é uma manifestação a respeito de alta de preços, de combustíveis, não. A pauta é É uma clara, né? manifestação A pauta é absolutamente clara. A clara. pauta é golpista, né? É uma pauta clara. Agora, a pergunta é: há um risco na sua análise? Porque a senhora até fez questão de abrir falando da eficiência aí do Supremo Tribunal Federal em reagir rapidamente. Tanto é que na entrevista coletiva agora da Polícia Rodoviária Federal, eles falando sobre liberar as rodovias, o direito de ir e vir. Esse tem sido o discurso. A gente tem o reconhecimento de mais de 80 países das eleições brasileiras. A gente tem o reconhecimento por parte do Legislativo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. É possível que a população fique tranquila em relação a esse ato barulhento aí que tenta justamente deixar as pessoas nervosas quanto o que pode acontecer no Brasil? Não há risco de um golpe? Olha, eu avalio que há mais, como você disse, há mais barulho do que risco real. Eu acho que a situação é em si preocupante. Nós não tivemos história disso, né? Em 2018, muitos eleitores também ficaram insatisfeitos com a eleição do Jair Bolsonaro e não houve nada próximo a isso. Então, é algo realmente sem precedentes na nossa história democrática. Mas eu quero acreditar e me parece que é uma minoria barulhenta, insurgente, do que a grande maioria do povo brasileiro. E acho que as nossas instituições funcionando podem dar conta. Agora, é lógico que uma manifestação do nosso líder máximo, né, do presidente da República, de alguma forma desautorizando essa conduta, seria da maior importância e está fazendo falta, né? Doutora Patrícia, uma pergunta: qual que é a chance de responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro por esses atos golpistas? E, ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele tinha colocado que, caso não houvesse a retirada desses bloqueios de golpistas nas rodovias, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, poderia ser multado em R$ 100 mil por dia e com risco de prisão. Além da questão do Bolsonaro, que eu queria ouvir a senhora, também a questão do Silvinei, porque a Polícia Rodoviária Federal está falando, ó, estamos tirando, mas em que ritmo é a discussão, né? Parece que está havendo também uma operação tartaruga nesse processo de retirada. E eu queria saber também qual que é, na sua avaliação, a chance de prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal.
Olha, em tese, a possibilidade de responsabilização existe, porque de fato há uma ordem direta dirigida a ele, e se ele a descumprir, isso é no mínimo um crime de desobediência, isso certamente possibilitaria a responsabilização. A questão é que esse cenário, Sakamoto, eu acho que tem muito a ver com questões jurídicas, mas tem também muito a ver com questões políticas. Então, embora seja em tese possível a responsabilização do diretor da PRF e inclusive do presidente Bolsonaro, se for confirmado que houve ali alguma ação ou omissão proposital dele, ao colocar, por assim dizer, lenha na fogueira, né? Há muitas variáveis, quer dizer, há muitas justificativas pelas quais essa demora possa estar ocorrendo, né? Seria preciso imputar uma omissão dolosa, uma vontade intencional de descumprir uma ordem judicial. Isso nem sempre é fácil de ficar caracterizado e comprovado. É preciso, de fato, ver a conveniência política de tomar medidas mais radicais, né? Porque a gente sabe que radicaliza de um lado, radicaliza do outro também, enfim, e é possível uma escalada de violência ou de inconformismo. Então, acho que são muitas variáveis em jogo, mas juridicamente há uma decisão judicial direcionada a uma pessoa. Se ela descumprir, ela é passível de responsabilização civil, criminal, administrativa, né, no caso do presidente Bolsonaro, inelegibilidade, enfim, todas as consequências que a lei possibilita.